pai do Manuel, né? Homem com senso de humor peculiar, muito inteligente, nos recebia com muita alegria em casa. Eu não me lembro de ter sido destratado, eu não me lembro de ter sido maltratado, ter sido recebido de forma rude pelo seu Manuel. Vinha aquela turma com o uniforme do Colégio São Gonçalo para a casa deles, e ele nos recebia, ele nos provocava, né, fazia piadinhas, e era muito bom, era muito gostoso. Era muito bom ver ele como uma referência de pai. Claro que eu vejo como uma referência de um visitante, né? O Manuel trouxe palavras de referência de um filho. Que é a mesma diferença quando alguém olha com simpatia para a sua fé e diz assim: nossa, esse seu pai celestial tem umas sacadas boas, né? É uma pessoa legal, e você pode falar como filho, é diferente, né? Mas você conhece de ouvir falar. Você ouviu falar do meu pai? Eu sou o filho desse pai. Um filho adotado desse pai. E esses versículos, Mateus 7, versículo 7 ao versículo 12, ele mostra um pouco como o papel paterno na terra reflete o papel paterno nos céus. Claro, não está contido aqui todos os pontos do papel da paternidade, mas os pontos que eu queria trazer essa manhã aqui para vocês. Vamos ler? Pedi e dá-se-vos-á, assim diz Jesus. Buscai e achareis, assim pede Jesus que vocês confiem. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vocês é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo 12 aqui, ele serve como uma referência para todas as lições de Jesus, não só para essa. Ele é um resumo, né, de todo o discurso que Jesus tinha feito até então. Então serve também como aplicação do versículo 7 ao versículo 11. Um resumo bem aparado. Olha, no que é que um pai aqui na terra reflete ao Pai Celestial, segundo essa passagem? Primeiro, que no versículo 7 mostra que todos nós temos necessidade de esperança. Porque o que ele está dizendo aqui? Que há algo a ser pedido, que há algo a ser buscado, e que é necessário um lugar para se bater e procurar essas coisas. Ou seja, não há em mim, eu não tenho para fornecer, e eu preciso buscar. Esses atos aqui refletem uma esperança. Eu tenho esperança que as minhas necessidades serão supridas em alguma fonte, em algum lugar. Quando falta pai, ou quando o pai tem muitas falhas em oferecer essa segurança, essa esperança, gera pessoas inseguras, com dificuldade de confiar, com a desconfiança de quando bater na porta, a porta vai se abrir, talvez venha uma paulada. Ou a porta nunca vai se abrir, eu vou ficar lá batendo, berrando e gritando. Eu não sei se foi essa a sua experiência. Mas não é esse o papel de Deus. Não é assim que Ele exerce a paternidade. Então Jesus está dizendo aqui: peça, não desista de pedir, não desista de buscar, não desista de bater, porque o seu pedido de filho será acolhido. Parte da função de pai de oferecer essa segurança de que eu posso suprir, o pai pode suprir essa segurança, essa firmeza, essa solidez que todo filho precisa, vem desse acolhimento. Tá ok? Não, tá aqui. Vem desse acolhimento, meus irmãos. Não vem simplesmente de pagar o boleto. Quantas vezes eu ouvi do meu pai: meu filho, pode deixar. Às vezes eu não me dizia o que ia fazer, a medida que ele ia tomar. E às vezes eu suspeito que à medida que eu ia crescendo, ele nem sabia como é que ia resolver o problema que eu estava trazendo.
Mas quando ele dizia, pode deixar, eu já me sentia tranquilo por antecipação. Quem oferece isso é o Pai. O Pai oferece essa palavra de segurança. Tem coisas que só podem sair da boca do Pai. Mas a mãe não pode dizer? Pode, claro que pode. E nós vamos nos sentir consolados, acolhidos. Mas existe uma força na voz do Pai quando diz, vem meu filho, vem e pede, o que é que você quer? O que é que você está precisando? Qual é o problema? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Eu me lembro claramente de tantas cenas assim, daquele descanso interior de, tá, papai ouviu, deixa. Esse descanso já é uma entrega ao Pai que pode sustentar a sua esperança. Os nossos pais, à medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que eles não têm resposta para tudo, né? Eles não sabem tudo, e você não deve se sentir enganado com isso. Tem gente que se desilude com os pais terrenos. Sabe por quê? Porque muitas vezes não ouviu o Evangelho, não compreendeu o Evangelho, e não sabe que o pai e a mãe são trampolins para a compreensão do poder, do amor, da justiça e das promessas de Deus. É isso que falta e que o Evangelho supre. Então, por isso que há tanta crise quando relações com pais colapsam, quando o pai demonstra que é imperfeito, quando o pai demonstra que é só um homem, como todos os outros. Nessa hora, quando você conhece o Evangelho, não vem desprezo, vem aquela compreensão de, ok, pai, eu sei que você podia ter ido até aqui, e eu sei que você só estava tentando mostrar com o que você tinha, o Pai, que pode acolher todas as suas necessidades, porque nossos pais não podem nos salvar, nossas mães não podem nos salvar, nossos pais não podem nos santificar, não daquela forma profunda que nós precisamos, nossos pais não podem dar a vida eterna, nossos pais não são eternos. Então esse acolhimento que o Pai Celestial está dizendo aqui através de Jesus, é um acolhimento que reflete o acolhimento de um pai terreno. Você deve olhar isso e pensar assim, os nossos homens precisam refletir essa marca de Deus. Agora, não é só o acolhimento da necessidade. Olha só o que diz o versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. No versículo 7, ele fala do acolhimento. Vem, diz, eu tenho interesse em saber qual é a sua necessidade. Mas no 8, Jesus afirma, o Pai é como um Pai que tem poder para fornecer o que você precisa. Porque só com o versículo 7 nós temos alguém bem intencionado. Mas no versículo 8 nós temos alguém com poder. Há pessoas que são bem intencionadas, mas vão falar assim, olha, eu me compadeço da sua situação, eu estou sofrendo com você, mas infelizmente está fora do meu alcance. É a segunda vez, faz muito tempo que eu não toco nesse assunto, viu, Manuel? Não fico trazendo ele direto, mas é a segunda vez que eu vou trazer e sinto vontade de trazer. Porque eu sei que muitos aqui oraram, né? Alguns sabem que eu perdi um filho, né? Houve um momento que o meu filho com leucemia, que faleceu, né, com 4 aninhos de idade lá em Campinas, houve um momento em que eu estava junto ao leito dele, o médico fazendo assim, o que eu estudei não é capaz de resolver esse problema. O equipamento que temos não é capaz de resolver o problema do seu filho. Os remédios e o tratamento falharam, tudo falhou. E aí eu olhei para a minha situação e falei assim, como pai, eu dei tudo que podia até onde eu posso, mas por mais que eu queira muito, eu não posso fornecer aquilo que o meu filho precisa. E aí nessa hora eu tive que entender que o meu papel ali era só refletir o papel do pai que pode. O meu pequeno poder de dar roupinha para ele, de oferecer tratamento no hospital, de pagar plano de saúde, eram só pequenos detalhes, pequenas marcas do grande poder do Pai Celestial. O Pai Celestial, ao contrário de mim, não era só bem intencionado, Ele pode. E deixa eu te dizer uma coisa, quando há cura, quando é prometido cura, lá em Isaías, por exemplo,
que Jesus carregou as nossas enfermidades. Sempre em Jesus há cura, sempre. Não há um pedido de cura em Jesus que não seja atendido. Mas peraí, pastor, às vezes a gente ora e Deus não dá a cura. O seu filho não partiu? Então, cadê esse poder? Ora, mas quem disse que a vida termina aqui? Não é? Agora, se o meu filho está em Jesus, e é essa a minha entrega do meu coração a Deus, Senhor, que o meu filho tenha partido em Jesus, e isso me será revelado na eternidade. Nesse momento, em Jesus, não há leucemia. Entende isso? Então, como assim não houve cura? Não houve cura no tempo que eu quis, mas há cura na eternidade. Nunca mais vai ter leucemia na vida dele. E a eternidade é uma realidade, a gente conversou sobre isso na semana missiológica, mais concreta do que tudo que você enxerga aqui ao redor, mais concreta do que tudo que você pode ver, mais concreta do que tudo que você fornece ao seu filho, ou tudo que seu pai lhe forneceu. Eu me lembro que pastor Ricardo Agreste, quando foi me aconselhar depois do falecimento, ele foi em nossa casa, estava eu e a minha esposa, e ele foi conversar e disse uma coisa muito importante: o que é que vocês vão fazer agora? A gente vai viajar, a gente vai sumir daqui. Campinas se tornou um lugar de lembrança de morte, né? De dor, de sofrimento. Então a gente planejou sumir assim. O Ricardo foi muito gentil, falou: não, quanto tempo que a gente pode tirar de licença? Falou: quanto vocês quiserem, desse jeito. Não, pastor, mas a gente quer dar uma sumida mesmo. Não, se for um ano, vocês podem sair um ano, nós vamos pagar o salário de você, fica tranquilo. Não há como agradecer suficientemente um gesto assim. Mas ele falou assim: só faz o seguinte, antes de viajar, pega os brinquedos, pega as roupas e doe. Não deixe isso para depois. A gente perguntou assim: por quê? Porque tudo que vocês providenciaram para ele não é mais necessário para ele. Ele está na presença de Deus. Tudo o que ele precisa já está. Vocês já cumpriram o papel de vocês. Amém? Então, meus irmãos, faço das minhas palavras as palavras do pastor Manuel. Quando eu falo isso aqui, eu sei que na cabeça de quem teve um bom pai, uma boa relação com seu pai, é emocionante. Mas eu sei que na cabeça de alguém que não teve uma boa relação com seu pai, ou teve um pai ausente pela morte, partiu cedo, meu pai perdeu o pai dele cedo, talvez não venham essas percepções. É exatamente por isso que a revelação traz consolo, porque ela diz assim: compare com um bom pai terreno, mas na falta da comparação com um pai terreno que lhe seja acessível, conheça como é um verdadeiro pai, não é? Então, teve uma relação ruim com seu pai, era um péssimo pai no seu julgamento, perdoe seu pai. Ele é um pecador, perdoe seu pai. Se ele já partiu, perdoe. Se ele está aqui com você, procure-o e perdoe-o. Estou falando sério. Há barreiras na relação com Deus que só são vencidas se você perdoa aqueles que tinham um papel a cumprir de referência a Deus. Então você pode caçar quem você for, talvez aquele obstáculo na fé que você tem com o Pai Celestial só vai se resolver quando você pegar o telefone e falar assim: pai, eu preciso conversar com você. Pai, você me machucou, mas eu quero que você saiba que eu te perdoo. É sério? Meus irmãos, no caso aqui do versículo 8, Deus não falha no seu poder, nunca, nunca. O que é necessário para você, o que é necessário para essa comunidade de filhos, será suprido. Será suprido. Ele não vai só ouvir, mas como ele vai cumprir, ele vai realizar. Se é necessário para você, ele vai realizar. Como eu gosto de dizer, Deus, assim como um pai, ele supre a necessidade dos filhos, não os desejos dos filhos. Às vezes o desejo se alinha à necessidade, às vezes não se alinha. Quando no almoço, meu filho mais novo, o Lucas, diz assim: eu posso almoçar jujuba? É o desejo dele, mas ele tem necessidade de outras coisas no almoço, então eu digo assim: eu vou te dar feijão, arroz, salada. Mas é o que você precisa agora. E é o que a gente vê agora aqui, logo em seguida.
O qual dentre vós, versículo 9, é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Terceira coisa que a gente tem como referência é que o pai, no seu papel, também reflete o amor e o caráter de Deus. Você sabe que tem modalidades de amor, né? Não, eu não precisa suar frio, que eu não estou falando de certas modalidades de amor que são pregadas por aí, certo? Fica tranquilo. Mas há modalidades de amor, eu vou te explicar como. Quando eu tinha 33 anos e me tornei pai, eu achei que tinha encontrado todas as referências de amor possível. Já conheço o amor de Deus através de Jesus, eu conheço o amor do meu pai por mim, o amor de filho, da minha mãe por mim, eu conheço o amor de irmão, eu tenho um irmão mais novo chamado Hudson, que mora lá em São Paulo, hoje em dia é meu vizinho lá. Eu conheço o amor de bons amigos, eu conheço o amor ao inimigo, quem não me quer bem, eu já tinha podido experimentar esse tipo de amor. Você já experimentou esse tipo de amor? A pessoa não gosta de você, e aí você vence a antipatia com essa pessoa e consegue amá-la, consegue fazer o bem para ela, mesmo não gostando da antipatia dela por você. Então eu achava assim, eu acho que agora é só aprofundar cada uma das coisas. Então eu não entendi aquela frase de, espera, quando você for pai, você vai ver. Como que eu vou ver? Não é possível ver algo assim, não tem essa referência. Isso foi até o dia do primeiro ultrassom do meu primeiro filho. Então, está grávida, né? A Dani falou, estou grávida e tal, exame, festa. Eu confesso, eu festei muito sem referência, porque eu acho que para mãe é diferente, né? Está ali dentro de você. Mas a gente, vai chegar visita, né? Vai chegar a visita, mas você não sabe quem é a visita, não sabe a cara da visita, sabe o que é bom. Não sei se foi assim para você, eu sou só eu que sou meio fora da casinha, tá? Mas foi isso que eu senti. É claro que eu fiquei feliz, é claro que eu fiquei alegre, mas não teve cheiro de novidade quanto a amor. Aí, primeiro ultrassom, faz toda aquela situação ali, aí olha para aquela imagem que eu não sei como que eles dizem lá, essa aqui é a cabeça, é um borrão cinza, né? Aqui é o corpinho, ó, você viu o bracinho mexendo? Não, parecia aquela TV, né, com o chiado, né? Com aquela sombra cinza. Só que eu ouvi o coraçãozinho. Quando eu ouvi o coraçãozinho, eu me dei conta que o que eu estava sentindo naquele momento era totalmente diferente. Eu falei, esse amor eu não conhecia. Eu não sabia que era assim. Naquele mesmo instante, até me arrepia, aquele mesmo instante, eu sabia que se tivesse que pular na frente do ônibus, por aquele seu que eu nem sabia direito a cara, eu pularia na frente do ônibus. Tem um ator, não se preocupem ainda, eu não sei contar piada, tá? Mas eu vou contar assim mesmo, porque eu achei interessante o comentário dele. É um ator norte-americano, ele estava numa entrevista, ele falou assim, quando eu encontrei a minha esposa, a que seria minha esposa, eu pensei assim, eu não amo ninguém mais do que essa mulher. E aí quando nasceu a minha filha, eu pensei assim, eu pegaria a minha esposa, jogaria no rio para salvar a minha filha. Só para vocês terem uma ideia. Ó, saiu umas risadas aí, ó. Tem o futuro, hein? Tem o futuro. É um comentário, você pode, pô, que comentário de mau gosto, né? Mas foi só uma piada para dizer o seguinte, é algo novo, é algo novo, é algo inédito, que o pai tem o privilégio de sentir de uma maneira, e a mãe tem o privilégio de sentir de uma maneira especial e específica. E esse sentimento, essa dedicação, essa entrega, reflete o amor de Deus de um jeito especial. Você que é pai, que está aqui presente, você tem um privilégio de pegar um naquinho assim, do coração de Deus, como pai, e experimentar isso, valorize isso, explore esse amor, se entregue a esse amor, se dedique ao exercício desse amor, porque filho é impressionante, né? Durante o dia você quer mandar ele para o Japão, aí ele está dormindo depois de ter destruído a casa inteira, você olha assim para ele e fala, agora eu entendo por que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? Você olha assim e você fala, eu ainda faria tudo de novo por causa dele. De novo, pastor, eu não conheci um homem assim.
Eu não conheci um homem assim, por N motivos. Pois estamos aqui para dizer, eu e o pastor Manuel, que começou com a palavra dele, muito oportuna, para dizer, pois então conheça como é esse tipo de amor. Se ele é inédito para você, ele pode ser conhecido através de Jesus, porque Jesus mostra como era a relação com o Pai eterno. Amém? Então, o coração de Deus é um coração que não dá pedra no lugar de pão, né? Não dá cobra no lugar de peixe. Ou seja, ele sabe qual é a necessidade e ele vai dar o necessário, o importante, o relevante, o que é preciso para te cuidar de você. Não porque é só uma obrigação de pai, mas porque ele ama você. Ele ama você. Ele ama ao ponto de entregar o seu próprio filho por sua causa. Ele combina na eternidade ali com o Filho eterno, Jesus Cristo, que para resgatar os outros irmãos, já que ele é o unigênito do Pai, e o primogênito, de certa maneira, como a gente sabe teologicamente, para resgatar os outros irmãos, os outros filhos no caso, né? Ele entrega o Filho, o unigênito, para morrer na cruz. Imagina, eu imagino essa cena, eu consigo imaginar essa cena, de um filho e um pai fazendo de tudo para resgatar outros filhos. Eu consigo imaginar isso, mas eu não consigo imaginar alguém nessa situação de vivenciar essa dor. Quando eu estava no velório do meu filho, olhando para o caixão, eu tive a oportunidade de pensar em muitas coisas, e tinha uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Eu falei, poxa, Senhor, que coisa horrível, né? Coisa que você não deseja para o seu pior inimigo. E aí me veio a compreensão, como se Deus dissesse assim para mim, então, agora você sabe o que se passa no meu interior, no meu coração eterno, porque o Senhor perde milhares, milhões de criações dele, de filhos dele, por dia. A morte é um evento que traz tristeza ao coração de Deus. E a gente sabe disso porque Jesus chorou. Lembra de Lázaro? Jesus chorou. Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro, mas ele ainda assim chorou porque não é algo bonito. A gente não precisa romantizar a morte, a gente tem que ter coragem na morte, mas não tem que romantizar a morte. E aí eu pensei assim, neste exato momento, quantos pais choram pelo globo, quantos pais velam seus filhos, e o Senhor conhece o sofrimento de cada um deles. E o Senhor não está celebrando a morte de cada um deles. Eu perdi um filho, o Senhor há séculos e séculos e gerações acompanha a partida de filhos por causa do pecado. Então, ninguém conhece mais a perda como o pai conhece. Em especial por causa da perda do seu filho. Porque eu tive um privilégio. Eu era a pessoa responsável, porque eu falei para a Dani, você não vai fazer isso, por segurar o meu filho na maca, quando iam colocar os acessos. Isso era 2, 3 vezes por dia. E criança, você não acha direito a veia, né, da criança, né? Então, ele era furado por inteiro. E criança de 3 aninhos e meio, como é que você vai explicar? E eu não conseguia explicar. Então, eu tinha que segurá-lo na maca, e eu ficava de frente para ele. Isso ao longo de 8 meses, todos os dias. Os enfermeiros não iam fazer isso. Então ele gritava e se esgoelava, e os olhos dele cruzando com o meu, me fazia pensar assim, eu não consigo explicar para ele que isso é necessário. Então aquilo me rasgava o coração todos os dias, e isso me fez lembrar do pai, ali naquela cruz, virando as costas para o filho, né? A ponto do filho dizer, por que me abandonastes, né? Porque ali era um momento de juízo sobre Jesus. Então o que eu estava vivenciando era pesado, mas não tão pesado quanto que o Pai Celestial teve que fazer, né?
Só que ele me deu um privilégio de oferecer não cobra, mas peixe para o meu filho. Nos momentos finais, ele entra em coma e perde a consciência. Mas eu peguei esse processo dele perder a consciência. Em determinado momento eu estava no quarto do lado, ele estava na caminha lá no hospital, e aí ele sentou na cama e falou: papai, cadê você? Aí eu saí do quarto, fui até ele, e eu vi que ele estava ficando cego, porque a doença já estava afetando o cérebro e tudo mais. E aí, ali foi como eu sou grato ao Pai Celestial, por ter podido me dar esse privilégio de ser pai naquele momento. Porque ao longo de 8 meses, meu filho chegou a um momento que ele já sabia quando era hora de colocar os acessos e fugia de mim. Assim que colocavam os acessos e eu saía, ele ia para o colo da mãe. Então o colo da mãe virou o pouso dele, porque o colo do papai trazia dor. Naquele momento ele me chamou, isso que eu achei curioso, porque ele não chamou a minha esposa, que estava no prédio. Aí eu fui lá, segurei ele no colo, ele me abraçou e ele perdeu ao longo de 40 minutos a consciência no meu ombro. Então o último momento de lucidez do meu filho foi no meu colo. E ali eu pude refletir o colo do Pai Celestial. E Deus me deu uma bênção extraordinária. É claro, Deus seria muito bom comigo, me ensinaria e me seguraria pela mão, se não houvesse aquele momento, mas como eu sou grato por ter podido exercer o papel de pai que Ele queria que eu exercesse. Ele providenciou aquele momento. E aquele momento é o meu consolo. Hoje eu olho para aqueles acessos, mas eu olho assim, mas o último momento em vida foi um abraço e um acolhimento. Dali em diante ele partiu para a morte, mas inconsciente. Meus irmãos, não se admire disso. Eu fui um pai cheio de erros com o Nicolas, mas o Pai Celestial tem um amor perfeito por você. Perfeito. Não há sofrimento que o Pai lhe permita passar, que esteja fora do controle dele. Esse sofrimento, ele é temperado com o amor e o papel do Pai em te ver crescer, que é um exercício calculado que os pais também fazem. Eu lembro no meu pai, ele conta uma história que eu ficava teimando em subir o armário para pegar um vidro de pimenta. O que é esse vidrinho com essa substância fosforescente maravilhosa, né? Ele não sobe, não sobe, não sobe. Aí uma hora ele viu que eu estava subindo, ele ficou parado na porta assim esperando. Aí subi, peguei o vidrinho, abri o vidrinho, tomei guti-guti assim gostoso, né? Até descer igual um gato arranhando a minha garganta. Eu, papai, papai, papai. Eu não lembro disso. Ele fala que ele me pegou no colo. Ele falou assim: tá vendo? Quando o papai falar para não mexer em alguma coisa, é para não mexer. Foi um risco calculado. Ele me ama. Ele quer me ver bem, ele não quer me ver mal. Mas ele me expôs a uma situação que eu precisava aprender. Tudo isso está sobre o domínio de Deus num nível que eu e você não temos. Então é necessário fazer essa transferência das expectativas que temos para os pais, para o Pai Celestial. E aqui está um pai que sabe amar. Então, o versículo 11 conclui isso: vocês são maus, melhor esforço de vocês não esconde o coração mau de vocês, porque em tentando amar os filhos, vocês não conseguem se livrar do pecado totalmente. Então você erra. Como eu disse, eu errei com meu filho Nicolas, já tinha dado tempo, 3 anos e meio, dá tempo de você errar. Eu já havia errado, já havia me estressado, já havia sido rude demais, já havia tudo isso. Mas o Pai Celestial não. Então, ajuste a sua expectativa. Seu pai foi bom, o Pai Celestial é melhor ainda. Seu pai foi ruim, o Pai Celestial é superior. Caminhando para o final, meus irmãos. Aí a palavra de Deus diz assim: ora, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A porta que você bate não é a porta da casa dos seus pais. O telefone que você pega não é o telefone da casa dos seus pais nessa terra. O que Deus tem para te dar, o que o Pai Celestial tem para te dar, vem do céu. Vem do trono dele.
E como a música popular diz, né? Bate, bate, bate na porta do céu, né? Resgatando aí Bob Dylan e Zé Ramalho. Mas você sabe que a inspiração foi esse versículo, né? Para o Bob Dylan. Bate, bate, bate na porta do céu, né? Mas a questão aqui é que você bate na porta do céu. E do céu vem bênçãos e dádivas que não se encontram nesse mundo. Esse que é o negócio. Tem coisas que a casa do papai e da mamãe não podem oferecer. Só desce do céu. E o que desceu do céu? O pão vivo. O que desceu do céu foi Jesus Cristo. A maior dádiva para os homens foi Jesus. E desceu do céu. Abriu-se uma janela no céu e te abençoou. Você bate, não é? Não é? Então, da próxima vez que você tiver necessitado dessa segurança paterna, se você tem pai, tá, liga para ele. Mesmo idoso, né? Estou passando por isso, viu, Manuel? Meu pai, uns anos atrás, a gente viajou para Natal. Eu não vi a viagem para Natal. A gente viajou em família. Por quê? Na viagem, e aí, pai, qual hotel que a gente vai ficar? O que você quiser, meu filho. No restaurante. E aí, pai, o que o senhor vai querer para... Não, meu filho, você escolhe. Mas, pai, como é que a gente vai fazer com o carro alugado, que não sei o quê? Não, você vê aí, filho. Aí eu estava no bug, assim, na areia, né? Deslizando, com emoção, né? E assim, o que está acontecendo? Meu pai está doente? Meu pai está mal. Porque meu pai é aquela figura forte, né? Uma figura forte, que decidia, para lá, para cá. Ah, mas papai, não, já está decidido, não sei o quê. De repente eu vejo esse homem falando assim, não, meu filho, vai. Aí eu fui conversar com uma moça da igreja, uma psicóloga, no bate-papo, contei essa história, falou, Saulo, seu pai está passando bastão. Seu pai está passando bastão. Não é, está passando bastão. Aceite, se adeque e lide com isso. Não é assim com o nosso Deus. Ele sempre vai estar sentado em alto e sublime trono. Ele sempre vai estar gerenciando tudo com excelência. Não é assim. Você nunca vai ver o Pai Celestial em fragilidade. Você viu o Filho em fragilidade. Mas você nunca viu e nunca verá o Pai Celestial num lugar frágil. Nunca. Ele sempre está no trono. Amém? Por último, meus irmãos, o último versículo 12 fala para você fazer o que você gostaria que fosse feito para você. Meus irmãos, ok, mas pastor, eu não tenho um pai. Não tive um pai. E não sou pai. Mas há muita gente carente de pai. Dessa referência paterna. Se alguém que você conhece, homens, está olhando com admiração para você, encantado com você, tem você uma referência, não rejeite essa referência. Ah, mas eu não quero ninguém para cuidar. Não rejeite essa referência. Porque se fosse só uma coisa matemática, faz as contas, não tem pai para todo mundo. Se você for pegar só a questão genética, né, só a questão de família, tem pai para todo mundo? Quanta gente órfã tem por aí? Mas o papel de pai, graças ao Senhor, não precisa ser só exercido por um homem que tenha gerado, através da sua semente, um filho. Você pode assumir esse papel. Às vezes é um tio, para um sobrinho que perdeu o pai, e esse tio se aproxima, é um avô. E mulheres, eu sei, tem a tal de PAN, né? Eu sei e respeito muito isso. Quantas mulheres não têm que assumir um papel duplo na casa, na falta dos pais, por N motivos, mas você sabe se você teve que cumprir esse papel. Aqueles momentos que você pensava assim, seria tão bom ter uma figura masculina nesse momento. E eu sei que por amor, você exerceu esse papel da melhor maneira que você pôde, se é essa a sua questão, se é esse o ponto que você está ou esteve, eu sei. Mas se você tem essa oportunidade, busque no entorno da família, busque no entorno dos amigos essas referências. Às vezes é o pastor, o filho, o sobrinho, o filho do amigo, o vizinho está vindo aqui e se encantou com o pastor Manuel, ou com o Tiago Serra.
né? Ou com algum homem da comunidade, você vê que eles se dão bem, você vê que há um respeito ali, incentive, porque é a referência paterna que ele não tem. Última coisa, Manuel, antes da gente orar, minha esposa, isso não é segredo, tá? E ela me autoriza a falar sobre isso. Minha esposa viu na adolescência os pais se separarem, com muitas brigas. Então ela viu muita briga, muita inimizade dentro de casa. Graças a Deus, hoje em dia não é essa a realidade entre o pai e a mãe dela. Apesar de que não reataram, estão cada um com a sua vida. Mas eu me lembro que a Dani me disse assim, eu tinha um amigo chamado Léo, inclusive o Léo foi no nosso casamento, né? Foi padrinho do nosso casamento. O Léo mora em Brasília e ela foi fazer uma viagem com alguns amigos e ficou na casa do Léo. E ali ela olhou assim, num momento de grande desilusão dentro da casa dela, de pensar assim, é isso, casamento é isso, família é isso, é o que eu conheço, é como são as coisas, né? E nessa casa ele viu um casal, os pais do Léo, se tratando com tanto amor, tanto respeito, uma comunhão tão boa, a relação com os filhos. E na temporada que ela e os amigos passaram na casa desse amigo Léo, ela percebeu, o que ela percebeu? E agora como é que eu faço para desencantar com esse menininho lindo aí, vindo aqui na frente? Tá ótimo, filho, deixa em paz, pode vir. Ela olhou e ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim, ali eu vi que todos os pais não eram como o meu pai. E ela ama o pai dela, ela vê vantagens no pai dela, qualidades, mas naquele momento é importante a gente entender que ela estava desiludida com o comportamento do pai. Ali ela falou assim, as famílias não são todas iguais à minha família. Então, se faltou a figura do pai, vocês familiares têm uma responsabilidade. Quem são os homens? E a igreja é tão boa nisso, meus irmãos, mas tão boa nisso. Vai caçar gente esperta por aí. Igreja é tão boa nisso, olha para a comunidade. Às vezes não é um homem, às vezes é um grupo de homens. Vai lá para o churrasco, está lá, sentado, todo mundo, presbítero, né, o pastor, e vê homens sendo homens. E aquela convivência vai mostrar um pouco disso. Eu conheço homens que adotaram o papel de pai que não era deles e proveram educação. Conhecem homens assim? Mas você está precisando de pagar o curso? Eu pago para você. Não tinha que pagar. Gestos tão bonitos, tão lindos, que deram uma referência da autoridade de Deus e do papel de Deus na vida desse mundo. Amém? Vamos orar? Esse é o momento de nós colocarmos diante do Senhor, amém, diante do Senhor, dois momentos: a sua relação com o seu pai e o seu papel como pai. A sua relação com o seu pai e o seu papel, se é o caso, como pai. Pai de sangue ou pai porque adotou esse papel na vida de alguém. E nesse momento é momento de celebrar tudo que Deus tem revelado dele através do seu comportamento, se você é pai. Através da sua postura como filho, se você tem uma boa relação com seu pai. Mas também é momento de se consolar na figura do Pai Celestial, se porventura há pendências na sua relação como pai, ou se você se sente agora nesse momento culpado, porque você sente que não tem refletido o Pai Celestial no seu comportamento como pai terreno. Em todos esses momentos, é hora de bater na porta do céu, é hora de, em nome de Jesus, clamar ao nosso Pai Celestial e receber dele tudo o que nós precisamos e necessitamos, emocionalmente, materialmente e em termos de propósito e chamado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te chamar de Pai,
porque é isso que o Senhor nos revela que é para nós. Nós te agradecemos tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por não deixar de exercer esse ato de Pai nas nossas vidas. Nós celebramos este dia como um dia inventado por homens e mulheres, mas como uma excelente invenção, porque há algo nele que centenas de famílias nessa cidade, milhares de famílias nessa cidade desconhecem. Vão almoçar, vão jantar, vão ter o lanche do Dia dos Pais, a programação do Dia dos Pais, se apegando a seus pais com uma imagem definitiva. Nós sabemos que vai além. Então é dia de celebração, não apenas da figura paterna terrestre, mas celebração da verdade de que o Senhor é o nosso Pai Celestial e nos tornou filhos através de Jesus, filhos adotados por meio da fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz alegria para esse dia, traz consolo para esse dia. Não é dia de luto, não é dia de tristeza, é dia de consolo, é dia de segurança, é dia de revisitar promessas como filhos ouvindo a promessa de um pai. Mas ao contrário de um pai terrestre que tem de dizer para o seu filho: não vamos ao parquinho como prometi porque está chovendo e o papai não tem domínio sobre a chuva, tudo que o Senhor prometeu como pai, o Senhor dará, e suas promessas são excelentes, são agradáveis e são perfeitas e refletem o teu amor. Faz assim, Pai, em nossas vidas, nesse dia de celebração, em nome de Jesus. Amém.